thyroids and adrenals, and you are good to go. Hyperthyroidism, turn thyroidism and metabolism, hypermetabolism, signs, symptoms, weight loss, hypertension, irritable, uh, heat intolerance, cold tolerance, exophthalmos, bulging eyes, tachycardia. The other name is Graves' disease, hyperthyroidism. You are going to run yourself into the grave. Tireoide e adrenais. E você está pronto para ir? Você está bom para ir? Hipertireoidismo. Transforme tireoidismo em metabolismo. Hipermetabolismo. Sinais e sintomas: perca de peso, hipertensão, irritabilidade, intolerância ao calor, tolerância ao frio, exoftalmia, que são os olhos esbugalhados, taquicardia, e é uma doença conhecida como Graves' disease, que é o hipertireoidismo, que quer dizer você vai correr para o túmulo. Treatment: radioactive iodine. Patients should be by themselves for 24 hours, private room. B. After that, they have to be very careful with urine. Flush 3 times. If they spill urine on the ground, call hazardous teams, not housekeeping. Risk to nurse urine. 2. PTU, propyl thiouracil, and that means put steroids under. Must brings down thyroid hormones. Primary use is for cancer, but one of its special use is for thyroid. Então, tratamento com iodo radioativo. O paciente deve ficar sozinho por 24 horas num quarto privativo. Depois disso, eles têm que ter muito cuidado com a urina. Dar 3 descargas e esperar que eles não derramem urina no chão. Se derramar, você chama a equipe de risco, não o serviço de limpeza. Qual que é o maior risco para a enfermagem? É a urina. O 2 é o PTU, que é propiltiouracil, que coloca o tireoide abaixo, que é puts thyroid under. Deve reduzir os hormônios da tireoide. O uso principal é para o câncer, mas um dos seus casos especiais é para a tireoide. Tem que estar de olho no white blood cells, devido à imunossupressão. E 3 é o próximo passo. Surgical removal, thyroidectomy. Remove part of all of the thyroids. Pay attention to if it is a total or subtotal thyroidectomy. If you treat all the same, you will get it wrong. Pay attention, please. Então, assim, a remoção cirúrgica. A tireoidectomia. Remover parte ou total da tireoide. Observar se é uma tireoidectomia total ou subtotal. Não é para tratar tudo igual. Você vai errar feio. Total thyroidectomy. Lifelong hormone replacement. You are at a risk for hypocalcemia because it is almost impossible to spare the parathyroid glands. Low PTH, low calcium. Signs, symptoms: calcium. Do the opposite of the prefix. Tireoidectomia total. A reposição hormonal, ela é para sempre, ela é vitalícia. Você corre o risco de ter uma hipocalcemia porque é quase impossível poupar as glândulas paratireoides. Então, você tem um baixo hormônio da paratireoide e, portanto, baixo cálcio. Os sinais e sintomas.
Se você tem uma hipocalcemia, os sinais são opostos ao prefixo. Partial thyroidectomy may be on hormones for a bit but not lifelong. No hypocalcemia with this, however, they are at risk for thyroid storms or thyrotoxicosis. Total thyroidectomies never are at the risk for this. Medical emergency, brain damage, permanent. Signs symptoms. For really bad things, super high temperatures of 105 Fahrenheit and above, is extremely high blood pressure, stroke category 3, severe tachycardia, 4, psychotically delirious. Psychotically delirious, medical emergency, tireoidectomia parcial. Você pode tomar os hormônios por um tempo, mas não por toda a vida, sem a hipocalcemia com isso, né? No entanto, eles correm o risco de ter uma tempestade tireoidiana ou uma tireotoxicose. São tireoidectomias totais, nunca vão acontecer isso, mas no caso de uma tempestade tireoidiana, você tem uma emergência médica porque pode causar um dano cerebral e permanente. Quais são os sinais e sintomas? 4 que são realmente mais ruins. A super alta temperaturas, acima de 105 Fahrenheit, que é bem acima de 40 graus centígrados. A pressão alta, categoria que entra de AVC, então a PA chega a 210 por 180, uma taquicardia grave, 180 a 200 batimentos por minuto, e a pessoa entra em delírio psicótico. Treatment of thyrotoxicosis. First, get oxygen up O2 per mask at 10 liters. How can you keep an oxygen mask on these delirious patients? This is hard. Second, get temperature down first. Ice packs. Best, cooling blankets. Oxygen first, then temperature, but always stay with patient. They will come out of it themselves, or they will die. You do not want to medicate it. For instance, Tylenol won't work because the hypothalamus is not working. This is self-limiting condition. All we'll do is spare the brain until they come out of it. 2 steps for one patient. Então, o tratamento para tireotoxicose. Baixar a temperatura, primeiro compressa de gelo, né? Qual que é a first que você tem que fazer? É compressa de gelo. Agora, se a pergunta for best, você coloca cobertor de resfriamento, né? Então, você aumenta o oxigênio, a máscara de O2 a 10 litros, e como você consegue manter essa máscara num paciente delirante? Isso é muito difícil, porque ele está extremamente agitado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar, the first is, o primeiro é oxigênio, second é baixar a temperatura. E no caso, se perguntarem qual a melhor coisa no caso de pacientes para baixar a temperatura do paciente, the first é o ice packs e o the best is cooling blanket. Então, você sempre escolhe o oxigênio, né? Eles mesmos sairão disso ou eles morrerão. Então, não tem muito o que fazer. Você não quer medicar. Por exemplo, o Tylenol não funciona porque o hipotálamo não está funcionando. Porque como é uma doença que atinge o hipotálamo, então não vai funcionar.
E é uma condição autolimitante. Você é limitado para fazer qualquer coisa, tem que esperar passar. E tudo que fazemos é poupar o cérebro até que eles saiam dessa condição. Então, são 2 funcionários para um paciente. Post-op risk. In the first 12 hours, no matter if it is total or subtotal. 1. Airway edema, presses on airway. 2. Hemorrhage. Endocrine gland has a lot of uh, blood vessels. After 12 hours, A. Post-op risk: 12 to 48 hours after a total tetany due to hypocalcemia. B. Post-op risk: 12 to 48 hours after a subtotal storms. Now, tetany is total. T with T, S with S. Then tetany is total, subtotal is storm. After 48 hours, biggest risk is infection. Never pick infection before 72 hours with NP. Então, pós-operatório, os riscos pós-operatórios. Então, nas primeiras 12 horas, não importa se é total ou subtotal a cirurgia. Então, tem que tomar cuidado com as vias aéreas e com a hemorragia. Vias aéreas porque como as glândulas ficam localizadas na região da garganta, pode ter um edema e pressionar as vias aéreas e a pessoa ter uma depressão, uma falta de ar. E a hemorragia porque a glândula endócrina ela é muito vascularizada. O risco pós 12 horas. Depois de 12 horas, de 12 a 48 horas depois da total, a pessoa corre o risco de ter um tétano devido à hipocalcemia. E o pós-operatório risco para quem foi submetido a um subtotal é o STORM, é a tempestade tiroidiana. Então, lembrar que tétano, que é o risco, depois de 12 horas, é tétano para quem foi submetido à cirurgia total. E STORMS, que é da tempestade tiroidiana para quem foi submetido a uma subtotal. Depois das 48 horas, o maior risco é infecção. Então, hypothyroidism or hypometabolism. Side symptoms: flat burning, dull, cold intolerance, heat tolerance, bradycardia, slow process, bradypnea, myxedema, coma is the disease. Então, hipotireoidismo ou hipometabolismo. Quais são os sinais e sintomas? A pessoa está apática, está para baixo, ela fica intolerante ao frio, ela tem uma maior tolerância ao calor, fica bradicárdica, o processamento dela, né, de ficar lento mesmo. A pessoa fica meio que lesada, né? Fica bradipneica. Então, myxedema coma é a doença. Treatment: 1. Not enough hormone, therefore give them thyroid hormones, Synthroid or levothyroxine. 2. Do not sedate these people because they are already super slow. They will go coma. A. Question any PO before surgery because then they can't take their meds. If they don't have their hormones, anesthetics can kill them. Never hold Synthroid without express order to do so. Então, qual que é o tratamento? O hormônio está insuficiente, portanto, tem que dar hormônio. Synthroid ou levotiroxina. Não se dá a essas pessoas porque elas já estão bem lentas. E
ele fala sobre o jejum antes da cirurgia, porque o médico diz que não pode dar nenhum. Ele está em jejum, então não pode ser dado nada. E aí você tem que questionar, porque se essa medicação não que ele não pode ficar sem essa medicação. E aí no áudio do Mark ele diz que mesmo se o médico falar que é para ficar de jejum, você pode estar questionando o anestesista. E aí o anestesista, né, ele vai ter uma outra noção disso, porque a partir do momento que o paciente fica sem essa medicação, ela corre um alto risco de não sair da mesa de cirurgia e dela morrer. Então, é nunca suspender a medicação sem ordens expressas, mesmo assim questionar essas ordens expressas para o jejum de um paciente que vai ser sedado numa cirurgia.